Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje abordaremos o importante tema das iniciações venustas e o trabalho da segunda montanha. Quando o iniciado conclui as 8 iniciações maiores, aqueles que elegeram a via reta necessitam passar pelas 8 iniciações venustas. As iniciações maiores são chamadas também de iniciações de fogo, em alusão ao despertar do fogo de Kundalini, ou fogo do Espírito Santo. De um modo geral, até a vinda do mestre Samael, nenhum autor ou nenhuma escola ou ordem esotérica havia comentado ou dado a conhecer os processos iniciáticos avançados. Não que isso fosse totalmente ignorado, mas sim, até então nada era permitido revelar publicamente. Basta dizer que os grandes alquimistas avançaram pelos mistérios maiores e também pelos mistérios venustos. Todos também trabalharam com a ciência secreta da segunda montanha iniciática, ao final da qual morriam, mas não morriam, quer dizer, tornavam-se imortais. O último deles foi Fulcanelli. Feito esse preâmbulo, entremos no tema das iniciações venustas, que segue as iniciações maiores, e somente reservada aos que elegeram a via reta. Na primeira iniciação venusta, é revelado ao adepto o segredo do abismo, que, em resumo, ensina: tudo no universo tende ao próprio equilíbrio e que tudo se move segundo um conjunto de leis responsáveis tanto pelo surgimento, quanto pela manutenção e também pela destruição do cosmos. Em outras palavras, se nada fizermos, nada sairá da mecanicidade da criação. Se nada fizermos, sempre seremos devorados pela vida. Cada ciclo humano é formado de 108 vidas. Ao todo, na eternidade, são dados 3.000 ciclos de 108 existências a cada essência humana, para com seu esforço romper o mecanismo da roda existencial. Na segunda iniciação venusta, ocorre aquilo que no Evangelho cristão é descrito como o batismo de Jesus no Jordão. Todo esse processo corresponde à elevação da segunda serpente de luz. Na terceira iniciação venusta, ocorre o que os evangelhos relatam como a transfiguração de Jesus. Ver Lucas capítulo 9. Na quarta iniciação venusta, acontece aquilo que o evangelho cristão relata como a triunfal entrada de Jesus em Jerusalém. É o domingo de Ramos, capítulo 21 de Mateus. A quinta iniciação venusta diz respeito à agonia de Jesus no Monte das Oliveiras, junto a seus apóstolos, quando estava prestes a ser preso e levado à morte de cruz. Capítulo 22 de Lucas. A sexta iniciação venusta não consta especificamente dos evangelhos canônicos, exceto por uma pequena parte, relatada por Mateus, capítulo 26, especialmente a parte em que Judas entrega Jesus àqueles que queriam sua morte, seguido de todo o processo dos interrogatórios com Caifás e Pilatos. A sétima iniciação venusta refere-se ao acontecimento do Gólgota, ver capítulo 27 do Evangelho de Mateus. A oitava iniciação venusta é descrita no esoterismo cristão como a descida do corpo de Jesus ao Santo Sepulcro, no qual permaneceu simbólicos 3 dias incompletos. Na vida real e prática, o iniciado, que alcança essas alturas iniciáticas, permanece por um tempo maior. É o período de sua descida aos mundos inferiores para realizar novos e mais profundos processos de purificações. Finda a oitava iniciação venusta, nos mundos internos ocorre uma ressurreição simbólica e o adepto se torna 2 vezes nascido. Falando com toda clareza,
Com essa ressurreição simbólica, o adepto conclui a primeira montanha. Normalmente, há uma certa pausa entre a conclusão da primeira montanha e o início dos trabalhos na segunda montanha. Mas entenda-se, isso não é algo fixo, mecânico ou inalterável. Tudo pode ser adaptado segundo as circunstâncias e necessidades ou simplesmente segundo as decisões do Sagrado Colégio de Iniciados, o Conselho Divino, responsável pela modelação e condução da vida em nosso planeta ou sistema solar, dependendo da magnitude do adepto. Seja como for, findos os trabalhos da primeira montanha, o adepto torna-se um 2 vezes nascido. A essa altura, todos os defeitos psicológicos da chamada lua psicológica visível foram eliminados. Porém, não significa que na parte invisível não existam outros defeitos. Sim, existem. E para o adepto 2 vezes nascido, abre-se a oportunidade de sair em busca do mestre secreto, alegorizado na maçonaria oculta como Hiram Abif, e assim alcançar o grau de mestre perfeito e mestre eleito. Para tal, como condição sine qua non, é exigido do 2 vezes nascido que realize uma peregrinação esotérica ao longo de 9 esferas, enumeradas segundo o antigo modelo cosmológico: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Diz o mestre Samael de forma muito clara no capítulo 29 do seu livro As Três Montanhas. Somente mediante essas romarias íntimas de esfera em esfera estaremos em condições de vivificar e fazer ressurgir dentro de cada um de nós o mestre secreto, Hiram, Shiva, o esposo de nossa divina mãe Kundalini, o arquimago, a mônada particular, nosso real ser. E acrescenta: uma coisa é ser mestre, outra, bem diferente, é alcançar a perfeição na maestria. Aqueles que entram nos trabalhos de segunda montanha não recebem novas iniciações ou graus. A perfeição na maestria vem com a ressurreição real e verdadeira, que ocorre ao final da peregrinação pelas 9 esferas. Essa peregrinação de esfera em esfera corresponde a descer aos infernos de cada um dos planetas mencionados, antes de ter o direito de ingressar no correspondente céu, que é a morada de uma determinada hierarquia divina. Essa peregrinação, na mitologia grega, corresponde aos trabalhos de Hércules. Hércules, ou Heracles, é o Cristo íntimo de cada um de nós. É o Cristo interno que realiza as 9 simbólicas façanhas para ter direito a entrar ou retornar à correspondente esfera celeste. O primeiro trabalho corresponde a capturar o leão de Nemea, que alegoriza a força dos instintos e das paixões incontroladas. Esse trabalho é realizado nos infernos lunares. Esse trabalho se desdobra em diversos outros, os quais estão detalhados no livro As Três Montanhas, do capítulo 31 ao 34. Após a conclusão desses trabalhos, o adepto ganha o direito de ingressar no céu lunar, morada dos anjos. O segundo trabalho de Hércules diz respeito à morte da Hidra de Lerna, simbólico monstro imortal de 9 cabeças, que se regeneram sempre que cortadas. Esse trabalho acontece nos infernos de Mercúrio. Com a morte da Hidra, conquista-se o direito de ingressar no céu de Mercúrio, morada dos arcanjos. O terceiro trabalho corresponde à captura de 2 animais, a corça de Serínia e a captura do javali de Erimanto. A corça representa o Manas superior, enquanto que o javali representa todas as baixas paixões e instintos animais, cuja morada se encontra nos infernos do planeta Vênus. Os triunfadores dessa façanha
ganha o direito de ingressar no céu de Vênus, morada dos principados. O quarto trabalho corresponde à limpeza dos estábulos dos rebanhos do rei Álgias. Esses animais representam os inúmeros tipos de agregados psicológicos que vivem nas profundidades subconscientes do homem. Ao se triunfar nessa façanha, ganha-se o direito de ingressar no céu solar, morada das potestades. O quinto trabalho refere-se à caça e morte das aves antropófagas do lago Estínfalo. Essas aves são as arpias, ginas tenebrosos, bruxas, feiticeiras, que vivem nos infernos marcianos. Os triunfadores ganham o direito de ingressar no céu de Marte, o mundo de Atman, morada das virtudes. O sexto trabalho corresponde à captura do touro de Creta. Para tal, é preciso descer aos infernos do planeta Júpiter, enfrentar e vencer as mais refinadas e profundas tentações sexuais. Os triunfadores ganham o direito de ingressar no céu de Júpiter, morada das dominações. O sétimo trabalho diz respeito à captura das éguas antropófagas do rei Diomedes, regente dos Bistônios, moradores da Trácia. Hércules, para vencer essa prova, precisa lutar primeiro contra os ferozes soldados de Diomedes, para depois, então, capturar as éguas antropófagas. Essas éguas são as bestas que vivem junto às águas sexuais do primeiro instante, sempre dispostas a devorar os fracassados. Tendo saído vencedor, o adepto ingressa no céu de Saturno, morada dos tronos. O oitavo trabalho é realizado nos infernos do planeta Urano. Esse trabalho consiste em reduzir a pó o mau ladrão, crucificado ao lado esquerdo do Cristo. Na viva alegoria do bom e do mau ladrão, há muito de tantrismo e de magia branca e também de tenebrosa. Por isso, simbolicamente, o Cristo acabou crucificado entre esses dois ladrões. O mau ladrão é aquele que rouba nossas energias sexuais para satisfazer suas paixões e vícios. Aos triunfadores dessa façanha, espera o céu de Urano, morada dos querubins. Por fim, o nono trabalho de Hércules, que consiste na conquista do cinto de Hipólita, a rainha das Amazonas, que é o aspecto feminino de nossa própria natureza interior. Essa conquista só pode ser feita com amor, pois, se for pela força, perde todo o seu encanto e poder. Na realidade, nessa esfera submersa, ocorrem muitos outros trabalhos, como é descrito no capítulo 42 do livro As Três Montanhas. Aos vencedores, espera o céu de Netuno, morada dos serafins, universo das mônadas divinas. Findos os 9 trabalhos, advém o pagamento dos dízimos devidos ao Senhor Netuno. Na Bíblia, isso corresponde ao que foi vivenciado por Jó. Nesse período, também se qualificam as 8 iniciações recebidas anteriormente. Tendo pago os dízimos, entra-se nos processos da ressurreição real e verdadeira, a qual pode se dar tanto em corpo físico quanto em corpos internos. Muitos ressurgiram com o corpo físico, outros com o chamado corpo de paraíso, outros ainda com corpos imortais, que estavam em estado de repouso nos mundos superiores ou na quarta dimensão, como é o caso do mestre Samael. Após a ressurreição, iniciam os trabalhos da terceira montanha, caracterizados pelas 3 últimas façanhas de Hércules. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas sobre esse tema. Muito obrigado. Paz inverencial.